Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. O Corinthians perdeu ontem para o Internacional em casa e o técnico não suportou a mais uma derrota numa dura sequência de 9 jogos sem vencer. Mas, né, como alento, o Corinthians já tem um novo treinador. Goste ou não, deixa eu já tirar um dos nossos participantes aqui do vídeo. Salve, fiel! Estamos iniciando um novo formato de vídeo aqui no canal. Eu tô voltando com os vídeos longos, né? Os vídeos mais longos, para vocês não enjoarem de vez da minha cara. Eu trago o rostinho da Tamires, que vai aparecer mais aqui também, pra gente fazer esses debates, pra gente fazer mais esses conteúdos. E contando também com o comentário de vocês, a opinião de vocês sobre, né, tudo que envolve o Corinthians e futebol no geral, porque a gente pensa em abranger um pouquinho mais. Então, seja bem-vinda também, já se apresenta um pouquinho mais. Quem vê os vídeos curtos já deve ter visto você mais por lá, né, principalmente no TikTok. Mas acostumem-se porque vai ser isso que a gente vai trazer daqui pra frente. Para começar, né, hoje a gente já vai falar do novo treinador do Corinthians, né, o Fernando Diniz, que deve assumir o timão já nessa semana, já é esperado hoje, ele estava nos Estados Unidos. E para que o Corinthians para que o Corinthians estreie na Libertadores, né, porque nunca a Libertadores é paz para nós, estreie com o Fernando Diniz já à beira do campo na Argentina contra o Platense, a primeira partida internacional do nosso rival. E vamos começar falando sobre o que a gente acha, né, sobre essa demissão do Dorival Júnior, né? O que você acha dessa demissão? Por que você acha que se deu? E se você concorda, né? Se é uma boa demissão, se era o momento dessa demissão acontecer. Enquanto tá aparecendo outro personagem aqui no vídeo. Bom, se eu soubesse que ia haver um Diniz, eu tinha sido muito contra. Eu já era contra, porque eu acho que o problema do Corinthians não é o treinador. Apesar de eu ter muitas críticas ao Dorival, eu tive críticas ao Dorival ano passado. Eu acho que o Dorival, ele não é um treinador identificado com o Corinthians, eu nunca senti essa identificação. Mas eu acho que ele tem muitos méritos. Ele foi campeão ali num momento muito difícil do Corinthians, né? Que politicamente muito difícil, enfim. É um método dele de minar o clube e o time, e eu acho que ele também tem uma coisa muito positiva, o Dorival, que é saber trabalhar a base. Eu acho que há muitos anos o Corinthians não tinha moleques revelados, porque, assim, e é muito fácil você revelar num ambiente como o Palmeiras, por exemplo, que já tem um time montado, esses meninos como Hendrick, Estevão, eles entram num time já pronto, eles não têm aquela pressão de ser o cara. Tinha um processo acontecendo com o Exato. Ele chegou lá, ele viu o André, né, viu que tinha algo ali naquele jogador e colocou ele pra jogar, deu espaço pra ele e o André virou um dos principais jogadores do Corinthians. Né? Exatamente, então eu acho que o Dorival tem muitos méritos. Mas esse ano, realmente, o time não conseguiu engrenar, ele já foi muito mal, a campanha do Corinthians foi muito ruim no Paulista. Ele caiu. Caiu e... Já tinha caído pra Portuguesa e caiu pro Novo Horizontino. Exato, de maneira geral, vinha jogando muito mal, a gente via que aquilo ia acontecer. E aí começa o Campeonato Brasileiro até que bem, e depois decai muito, tá aí a 9 partidas sem ganhar. Eu acho que o Dorival... Duas coisas que eu sou muito crítica ao Dorival. Primeiro, eu não acho que ele sabe jogar pontos corridos. Então, eu acho que isso coloca os times que ele treina numa zona de conforto em campeonatos de pontos corridos. Porque é como se o time, os torcedores, todo mundo já se conformasse que não vai ganhar, não vai disputar aquela competição. Então, vamos focar nas Copas. Como a gente mesmo, já a grande parte da torcida vinha falando, o Corinthians esse ano tem que focar, tentar chegar longe na Libertadores, tentar ganhar de novo uma Copa do Brasil, porque a gente já se conforma que o Dorival não é um bom treinador de campeonatos de pontos corridos, apesar de ter muito mérito em mata-mata, e também, assim, não acho, honestamente, que o Corinthians tem time para ser campeão. Porém, não acho que o Corinthians tem time para estar na zona de rebaixamento. Hoje eu acho injustificável esse time estar na zona de rebaixamento. E aí a minha principal crítica, eu não acho que isso vem do Dorival, apesar de eu achar que ele tá muito passivo na beira de campo, eu não via no Dorival essa força de conseguir mudar resultado, não precisa ser um subeldia, mas eu realmente não via no Dorival essa força de tentar mudar o jogo, de tentar, enfim. Mas pra mim o principal problema tá nos jogadores. Eu acho que os jogadores, a gente vem conversando muito sobre isso, os jogadores, os títulos parece que fizeram muito mal, porque esses jogadores começaram a achar que eles já são ídolos absolutos do Corinthians e eles não precisam jogar esse ano.
E você vê isso muito no discurso de muitos jogadores. Do Bidu, a postura do Mateuzinho esse ano, a postura, o Garro, que há muitos anos não joga. E eu acho que, eu sinto às vezes que acabou esse amor, mas durante muito tempo a torcida ficou muito passiva nesses caras que tinham uma identificação com o Corinthians. Então o Garro, o próprio Bidu, porque voltou a jogar bem. O Bidon esse ano tá irreconhecível, eu acho que assim... Tem muita questão tática também dentro de campo, né? Por exemplo, o Bidon parece que não tá atuando na mesma posição que ele já atuou até com o Dorival, quando ele ganhou mais protagonismo, sendo o meio armador, né? Mas o Dorival estava tentando mexer no time, ele vinha jogando com posições diferentes, com o André e o Bidon abertos, que não estava dando muito certo. Mas eu também tendo a pensar dessa maneira, né? Que a gente passa muita mão na cabeça dos jogadores, geralmente é o técnico que cai primeiro, mas os jogadores precisam ser cobrados. E a gente viu no discurso do Alê, né? Ali depois do jogo, falando que naquela conversa com os jogadores que foi no meio da semana, conversou mais com os jogadores, conversou com o Dorival, mas passou segurança para o Dorival, e tentando entender o porquê que os jogadores não jogam, não estão correspondendo. Porque isso acho que ficou meio nítido para todo mundo. Parece que esses jogadores estão... Essa coisa de escolher jogos está atrapalhando mais eles e eles não conseguem entregar aquilo que a gente espera. E acho que isso vai um pouco além do treinador, porque assim, o treinador escala do jeito que ele tem que escalar, e eu falei, né, acho que no jogo contra o Fluminense, que eu achei interessante a forma como o Dorival escalou, mas os jogadores não fizeram nada do que parecia que tinha que ser feito. Jogadores que não arriscavam, jogadores que não tentavam passe, não tabelavam. Esse jogo do Internacional, o Corinthians não chutou a gol. Acho que o jogo mais bizarro foi o jogo contra o Fluminense, quando os jogos mais bizarros da era Dorival, o time parece que estava dormindo. Assim, ali foi o maior fim de feira que eu vi. Exato. Parecia que já tinha subido o teto mesmo. E é falta de vontade. E assim, umas jogadas, você vê o Corinthians perdendo, ainda não estava perdendo, mas empatando dentro de casa. E os jogadores com uma postura, dando bola de peito, parece que... Sem senso de urgência. Exato, sem senso de urgência. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. O Chico Garcia falou, a gente estava vendo o vídeo do Chico Garcia, e ele falou, por exemplo, o Dorival ele parecia a todo momento que ele tinha a mão do grupo. Mas nessas partidas que a gente fala desse senso de urgência, parecia que não. Porque ele fala daquele negócio assim, se os jogadores sabem, né, que o treinador tá no bico do corpo, que ele tá pra cair e tal, e uma derrota começa pro Internacional, custaria a cabeça do Dorival Júnior. Os jogadores não correram por ele por quê? E isso é uma coisa também, né, que eu acho que a gente começa a achar. Eu acho que desde que aconteceu aquela questão com o Martini, o Dorival teve algumas questões, né? Querer trazer o Alisson, aí não trouxe, e aí teve essa situação com o Martins, que pra mim é uma cara de... Exato. Não era uma contratação que passou por ele. Exato. Mas eu gosto, eu acho que o treinador tem que expor também, às vezes em que... E esse é um terreno que fica meio, assim, nebuloso, porque... Por que o Zacarias veio se o treinador não queria, né? E aí parece que é uma contratação muito do Memphis. Eu não tô aqui pra fazer essa crítica, porque acho que as pessoas às vezes também arrumam alguns pontos pra criticar o Memphis, mas eu sou muito crítica da postura do Memphis hoje. Porque eu acho que ele claramente tá pensando já na Copa do Mundo, só que ele tá recebendo pelo Corinthians, né? Ou não. Isso é outra coisa. Mas eu acho que hoje ele assume uma postura que é quase realmente de comandar o time, assim. Parece que as decisões do Corinthians passam pelo Memphis. E uma coisa que me incomoda muito é a postura também do Marcelo Paes, assim. Porque eu esperava uma postura mais incisiva de um diretor de futebol, né? Eu entendo que ele vem ali para apaziguar os ânimos, para lidar com essa questão do Memphis. Deu uma boa coletiva ontem após a eliminação. Eu até gosto, mas eu acho que no geral é uma passividade. E aí essa questão toda do Marcelo Paz nos leva também à questão do Diniz. Então, logo que o Dorival foi demitido, né, o nome do Diniz já era cogitado. A gente falava muito de... Um dos problemas para mim de demitir o Dorival era fazer igual o São Paulo, que demitiu o Crespo e trouxe Roger Machado. Era não ter treinadores no mercado, né? Os meus nomes preferidos dos nomes que estavam no mercado, e tirando o fato de alguns você não conseguir contratar, né, o salário ser muito alto, eram o Felipe Luiz,
que eu acho que é uma aposta, mas já ganhou títulos, acho que é uma boa aposta. E o segundo nome era o Crespo, que não, eu acho ele um treinador superestimado, acho que as pessoas acham que ele é mais treinador do que ele é, mas eu achava um bom nome, principalmente para a necessidade do Corinthians nesse momento. Mas a gente já vinha falando sobre isso porque o nome do Diniz já era cogitado. Faz tempo, né? Exato. E aconteceu uma hora ou outra. Exato. Eu tava longe de ser, e tô longe de ser a maior fã do Diniz. Eu respeito a forma como o Diniz tem um método de treinar. Tem uma personalidade. Ele tem uma personalidade, o jogo dele tem uma personalidade, mas eu acho que é uma personalidade kamikaze. Então, pra mim, o estilo do Diniz, ele só funciona em um time extremamente completo. Que não é exatamente o caso do Corinthians. Exato. Eu acho que o grande problema é que o estilo do Diniz, ele funciona em times, por exemplo, que vão muito bem defensivamente. Não acho que é o caso do Corinthians. Apesar do Corinthians tava tomando poucos gols, o Dorival ter arrumado a defesa, eu acho que hoje o Corinthians tem bons defensores ali e um goleiro funcional. O estilo de jogo... Então, assim, eu acho que ele tem uma identidade, mas os times do Diniz têm que funcionar muito bem. Então, assim, apesar de eu achar que o Corinthians tem bons defensores e um bom goleiro, e até bons laterais, né? Eu acho que nenhum deles é muito bom saindo com a bola. Tirando o André Ramalho, que eu acho que sai bem com a bola, mas não é nem titular. E ao ponto em que sai bem com a bola, também é lento, não consegue se perder essa bola, não consegue voltar para buscar. Então, assim, eu acho que em um time como o Corinthians, o Diniz vai ser extremamente kamikaze. E um dos problemas que eu tenho com o Diniz é o fato dele não conseguir se adaptar. Então, assim, ele chega num Vasco... Parece que não quer se adaptar. Essa questão dele privilegiar a forma de jogo dele é legal, é bacana mesmo, mas ele precisa dar um passo atrás às vezes. Parece que a barreira já rompeu ali e ele continua tentando tapar com o cotonete. Então é um negócio duro isso. O que todo mundo ri, por exemplo, o Vascaíno, quando o Diniz estava indo pro Vasco, o Vascaíno ria dele tentar fazer aqueles zagueiros ficarem tocando a bola lá atrás. E é o que a gente já pode esperar do Diniz fazendo no Corinthians. E aí, o Corinthians tem capacidade de fazer isso? Eu não acho. Já mostrou ontem com o Exato. Que, até mesmo com o próprio André Ramalho, que tem essa qualidade para sair jogando, que podia ter dado perdeu a bola, o Hugo foi lá, conseguiu jogar a bola, aí jogou pro Mateuzinho, o Mateuzinho jogou de novo, sendo que podia ter dado uma bicudona pra frente, né? Resetar o Exato, mas então assim, me incomoda. Eu não acho que o Corinthians tem qualidade hoje de saída de bola mesmo, e até do goleiro. O Hugo não é bom saindo com a bola. O Hugo tem muitas características positivas, mas ele não é bom saindo com a bola. E me preocupa muito, porque eu acho que o Hugo é um goleiro que falha. Ele faz defesas muito difíceis, ele é pegador de pênalti. Pra mim, ele é titular absoluto e eu gosto muito dele. Mas ele é muito decisivo. Mas eu acho que o Hugo não é um bom goleiro saindo com a bola. E o Hugo falha muitas vezes. Então, assim, os times do Diniz, eles são sempre muito expostos. Sim. É o que a gente fala dos times do Ramon Dias. Os times o Corinthians ofensivamente, na era Ramon Dias, jogavam muito melhor do que na era Dorival. Mas o Ramon Dias não conseguia ajustar a defesa. E aí o Corinthians ia lá e fazia 4 gols e tomava 6. Então, os times do Diniz são assim, desbalanceados. São times que ou ganham de 4-0 ou chegam em outro jogo e perdem de 8-3 porque o Diniz não sabe arrumar defesa. O Diniz tem uma forma de jogar... O Diniz cai atirando, tanto que ele faz... uma outra coisa que sempre me incomodou e vai incomodar muito são as coletivas do Diniz. É como ele tenta passar uma coisa diferente, né? Aquela questão da cartilha, de como foi a posse de bola e tal, que é uma coisa muito importante. O futebol virou muito importante, isso é muito importante no futebol de hoje. Mas ainda continua sendo mais importante a bola na rede. Quantas você toma e quantas menos você faz. Quer dizer, o contrário, né? Então não tem... Já é um treinador que chega com esse desgaste, tem um certo prazo de validade. Ele vai dar aquele sprint, assim, de que pode ser bom para um clube como o Corinthians, que está nesse momento ruim, começar a ganhar partidas em sequência, porque o trabalho dele dá muito certo e muito rápido, mas bate no teto também muito rápido. E aí quando começa a bater no teto, começa a ter problemas, aí ele vem com as coletivas dele, dizendo que o time ganhou o segundo tempo, mesmo perdendo de 3-0, fez 1-0 no segundo.
que são coisas que vão incomodam muito, porque assim, tem muito torcedor que não vê coletivo. Então vê o recorte é sempre a coisa que dá mais barulho, e o barulho dele vai ser essa. A gente ganhou o segundo tempo, os últimos 15 minutos foram bons, a gente teve mais posse de bola que o nosso adversário, estivemos mais perto de vencer, mas não venceu. Então vai ter um problema disso comigo com o Diniz. Acho que a gente tem que pensar nessas expectativas, de como isso vai rolar, porque a Thaís falou dessa questão, ele protege os jogadores, ele sabe como proteger, sabe como potencializar jogadores, ele vai potencializar muita gente, né? A gente principalmente os de ataque. Eu acho que talvez ele consiga potencializar o André, ele consiga potencializar o Bidon, ele consiga potencializar até o Yuri Alberto. Até recuperar o Galo. Exato, até ele consegue. Só que ao mesmo tempo, no ponto em que ele protege nas coletivas, o Diniz também é um personagem muito polêmico com jogador de futebol. Tá, eu não sei até que ponto isso no Corinthians de hoje é negativo. Porque eu também sinto que talvez seja um recado da diretoria trazer um treinador no perfil do Diniz. Ele não é um treinador de abaixar cabeça para jogador. E seja ele um jogador, um baita jogador ou um jogador ruim. Ele brigava com o Coutinho no Vasco, né? Então, inclusive dizem que a saída do Coutinho foi muito ali por atritos com o Diniz. Ele já brigou com o Tietê, ele brigou lá com o Nuno no Vasco. E assim, ele não alivia, né? Ele realmente, assim, ele faz na frente das câmeras, então as pessoas têm muitas críticas. Ele é polêmico, assim. Mas eu acho que talvez falte aos jogadores do Corinthians hoje esse choque de realidade. Um cara que realmente chegue e eu acho que falta pra... Aí é que eu acho que falta o trabalho do Marcelo Paes. Eu acho que o Marcelo Paes tem que chegar a público e falar abertamente. Olha, o Diniz vai ter respaldo. Porque assim, eu acho que o Diniz já chega sem respaldo. Apesar de... Eu tenho uma impressão que talvez isso seja na nossa bolha. Porque quando eu vi os programas lá no TNT Esportes, ESPN, o Diniz estava ganhando de voto da torcida, da própria torcida do Corinthians, pedindo o Diniz. Então, assim, eu sempre achei que era um suicídio, né? Agora, eu acho que a gente tem que tentar se ver o lado positivo e pensar positivamente. O Diniz, ele é 880, né? Então, ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Ou ele deu muito certo e foi campeão ali no Fluminense com um time extremamente mediano. Ou ele dá muito errado e acontece como no Vasco. Agora, assim como eu sou muito crítica do Tite, nos últimos tempos, não tem uma partida, assim, um trabalho do Tite que seja um bom trabalho, eu também sou muito crítica do Diniz. Você tá contratando um cara que os últimos trabalhos do Diniz foram muito ruins, gente. Então, assim, por que a gente tá trazendo o Diniz? Ele não deu certo no Cruzeiro, ele não deu certo no Vasco, e assim, ele não deu certo de ser muito ruim. Foram trabalhos muito ruins. No Vasco, principalmente, foi um trabalho muito ruim. Separei até uns números ali, né? Que ele tem mais derrotas do que vitórias nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro. Que é uma coisa assim, de uma diferença de 10 vitórias, assim, pra 20. Se não me engano, são 40 derrotas e 30 vitórias. É uma coisa muito grande. É um problema, assim, porque assim, o recorte maior da temporada vai ser o Campeonato Brasileiro. E hoje a gente está numa situação ruim, a gente está ali já 16º, 15º, beirando a zona de rebaixamento. Ele vai dar essa guinada, né, que é o que se espera, na verdade, né? Por exemplo, se a gente for olhar para a tabela, a gente tem o Palmeiras, logo mais tem o São Paulo, logo mais tem outros times lá na parte de cima, né? Porque a gente já perdeu pontos muito importantes, a gente deixou muitos pontos importantes pelo caminho, principalmente em casa. Então, esse recorte vai ser um pouquinho diferente. O próximo jogo é um Palmeiras, é um derby, é um jogo que mexe com tudo. Ao mesmo tempo que ele pode chegar e vencer esse jogo e dar uma outra cara para sua passagem no Corinthians, se ele perde esse jogo e da maneira que perde também vai influenciar muito, e já dá uma outra cara para sua passagem. Ele já tem Libertadores no meio de semana, então ele já está chegando com tudo na reta ali, tudo acontecendo de uma maneira que não há tempo para teste. E num péssimo momento, né? O momento não vai ajudar, então qualquer treinador. Vamos falar que se o Corinthians fosse atrás, por exemplo, do Galhardo, que falaram que era sonho ali, ou do próprio Felipe Luiz. Esse cara também ia chegar com os mesmos problemas. Só que a diferença é que você já tem a expectativa. A do Diniz é que você tem uma expectativa de... o que ele vai colocar em campo, a identidade dele, e como essa identidade vai encaixar com esse elenco, e como eles vão encarar essas partidas grandes, né? Porque são duas grandes partidas que a gente tem pela frente. Será que os nossos guerreirinhos que gostam de jogos grandes vão jogar esse jogo
contra o Platense valendo da maneira que é, e contra o Palmeiras também, na Neoquímica Arena, da maneira que é, porque agora é jogar ou jogar. Os jogadores do Corinthians não tem muito mais para onde ir. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E dá pra gente projetar também como vão ser esses primeiros jogos, né? Porque quando chega um treinador novo, que, por exemplo, quando o Dorival chegou no Corinthians tinha muitos problemas defensivos. Então ele começou a arrumar a defesa. O Diniz parece que é um cara que ele já chega e fala assim, ó, é assim que a gente vai fazer. Ele não tenta estancar problemas, né? Ele não tenta... a maneira dele jogar vai ser daquela. A gente já sabe como o Diniz vai formar esse time. Que ele vai tentar fazer isso de emplacar o toque de bola ali atrás. E isso me preocupa muito contra o Platense, por ser uma Libertadores e esses times sul-americanos. Exato. E esses times sul-americanos de Libertadores geralmente é um erro. Tudo bem que o Platense não tem nenhum tipo de tradição, experiência, nem nada. O Corinthians é favorito, mas me preocupa. E me preocupa principalmente contra o Palmeiras, porque se o Diniz resolver fazer esse jogo contra o Palmeiras, é uma bola perdida que o Palmeiras tem o costume de não perder nenhuma oportunidade. Então, eu não sei, eu acho que o Diniz estaria longe de ser a minha opção. Eu cornetei muito essa contratação, tomara que uns calhe, né? Que a gente, exatamente, que ele calhe na nossa boca, que o Corinthians jogue bonito e ganhe, né? Não só jogue bonito, mas eu não tenho uma boa expectativa pro Diniz no Corinthians. Acho que, assim, é uma decepção. Eu não sei porque me parece que a diretoria tá meio perdida, assim, e me incomoda muito a justificativa. É porque a gente acha que o Diniz, ele pode dar uma coesão ofensiva. Eu até acho. Eu acho que o Diniz, os méritos do Diniz são de conseguir fazer os times dele serem bem ofensivos e potencializar alguma. Por exemplo, o Diniz potencializou muito o Ryan no Vasco. Os caras falam muito do trabalho dele, mas o Ryan, o melhor momento do Ryan foi ali com o Diniz, né? Então, o Diniz, ele tem essa capacidade mesmo. Eu acho que o Diniz, ele tem a capacidade, por exemplo, de fazer um Yuri Alberto voltar a jogar bola, até o próprio Memphis. Acho que ele consegue fazer isso. Só que, ao mesmo tempo que você vai conseguir ganhar muito ofensivamente, ele vai conseguir destravar esse potencial ofensivo, me preocupa como que vai ficar a defesa do Corinthians. Porque eu não acho que a defesa do Corinthians é uma defesa tão boa a ponto de conseguir segurar esse time do Diniz, que vai sempre muito pro ataque. Ele gosta, por exemplo, de laterais que saiam para jogar, e aí vai ficar uma avenida ali, e aí você pensa que o Gustavo Henrique consegue segurar isso. Verdade, né? Vai demandar muito. Não são zagueiros, exato, não são zagueiros rápidos. E aí é como eu falei, o goleiro fica muito exposto, e a gente tem um bom goleiro, mas que falha. O Léo, você fala muito isso, o Léo Jardim, a melhor fase do Léo Jardim foi com o Diniz, porque o time ficava extremamente aberto, muito exposto, e aí o Jardim se destacava muito. Então, assim, eu tenho muitas ressalvas, e a minha principal ressalva é que o Diniz, ele não consegue adaptar essa forma de jogar. Então você já sabe como o Diniz vai jogar no Corinthians. Ele não vai abrir mão da posse de bola, ele não vai abrir. Então, assim, me preocupa muito como ele vai conseguir fazer isso. Mas aí o futuro que dirá, né? O Corinthians é uma panela de pressão, cada hora explode uma coisa. Eu acho que esses jogadores vão ter que mostrar serviço, porque a torcida já perdeu a paciência. E a Gaviões já até falou que não adianta também a diretoria. Eu não odeio o Omar Stabile, acho que ele conseguiu ali fazer. Eu não confio em ninguém, nenhum cara do Corinthians. Mas eu acho que ele estava fazendo um trabalho ok, ele estava pelo menos conseguindo minar ali algumas coisas, mas já me decepciona muito, porque eu acho que ele entrou nessa guerra com o Romeu Tuma ali e ele não consegue mais olhar para o time. E eu também acho que o Marcelo Paes, não sei, ficou meio perdido. Parece que eles já estavam pensando em demitir o Dorival e aí já estavam pensando em trazer o Diniz. Mas por quê? O que credencia hoje o Diniz para ser treinador do Corinthians? Ele não fez bons últimos trabalhos, o sistema de jogo dele acho que não vai privilegiar o sistema de jogo que o Corinthians precisa hoje. Ele vai expor demais um time que já tá perdendo, que já tá 9 jogos sem vencer.
Acho que se o Corinthians, por exemplo, perde esse clássico com uma goleada, ele pronto, já entra em crise ali, ele já, mais 2 partidas ele cai. E então, assim, me preocupa demais essa contratação, mas a gente só vai saber. Esse é um ponto muito importante, essa vai ser a questão, né? Como ele vai conseguir fazer isso, se ele vai mexer em peças, se ele vai... Querendo ou não, o elenco o Corinthians tem. O Corinthians tem jogadores que podem entregar muito mais do que vem entregando, com certeza. Tem um teto, sim, o elenco do Corinthians tem um teto, não é o mesmo teto de Flamengo, não é o mesmo teto, por exemplo, do Palmeiras. Tem qualidade, tem jogadores de qualidade e tem nomes que estavam pedindo para jogar mais, né? Como era o próprio Zaccaria, nesses poucos jogos que a gente viu dele, como é o próprio Matheus Pereira, que não deveria ter sido substituído ontem. Então tem coisas a mexer, né? Mas ainda assim, o Corinthians vai ter as suas lacunas, vai continuar com os mesmos problemas, porque não vai mexer em questão de estrutura de chegar a novos nomes, né? Então não adianta o Diniz vir com aquela coisa de que eu quero contratar tais jogadores, porque vai ter a ver com o meu estilo de jogo. Ele levou o Tietchan para todo lugar onde ele foi, e o Tietchan só não jogou aqui em São Paulo ainda, né? Então tem tudo isso pesando. Eu acho que o pró que a gente pode tirar daí é que o Corinthians foi rápido. O Corinthians não deixou a coisa também ficar... Ele jogou no São Paulo? Não, em São Paulo. No estado de São Paulo só não jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras e no São Paulo, jogou no Santos também, né? Mas digo na capital aqui. E aí tem essa questão, por exemplo, o pró é que é isso. O Corinthians agiu rápido, não deixou, porque o Corinthians precisa já ter uma resposta já na quinta-feira, quando estreia na Libertadores, e no domingo principalmente. Né? Se você for colocar os pesos, né, o torcedor corintiano quer mais ganhar do Palmeiras do que necessariamente o jogo da Libertadores, porque você ainda vai ter chances de se recuperar. E a Libertadores é sempre um problema para o Corinthians. Mas o clássico vai pesar muito. O Dorival tinha essa questão, né? Então se o Dorival não caísse ontem com um empate ou com uma vitória, e aí chegasse na quinta-feira e perdesse pro Platense, ia ser a mesma coisa, ele ia cair, e a gente ia pro derby pensando no primeiro jogo do Diniz, né? Não mudaria muita coisa. Então, acho que o pró é esse, o Corinthians se movimentou rápido para ir buscar um treinador no mercado. O contra é que esse treinador não é a unanimidade de ninguém. Mas como a Tami falou, o futuro a Deus pertence, a gente vai ver como vão ser esses primeiros jogos do Corinthians. Emoção não vai faltar, né? Já teve ontem um treinador que não tem esse pensamento de tentar saindo de trás, apesar do Dorival tentar, mas a emoção vai rolar bastante, vai rolar já nesse jogo da Libertadores, exato, e esperar o que vem por aí. Então, obrigado, Tami, né? A gente, como falei, vamos fazer mais esses vídeos, esse formato aqui de debate, né? Porque é uma coisa que a gente gosta muito. E vamos ter muito para avaliar, né? Vamos ter essas situações do Diniz, esse primeiro jogo dele, como ele vai chegar no Corinthians e muitas outras situações. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comente, porque a gente gosta de debater também com vocês, seguidores, e até o próximo vídeo, né? É isso aí. Vai, Corinthians!